Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estaremos fazendo mais um estudo essa semana, né? O tema central da revista desse quarto trimestre é Jesus, Vida e Obra. E nós estamos estudando a lição, essa semana a gente vai estudar a lição 3, né? Vou botar aqui, lição 3, né? Que fala sobre as leis do reino, é o título, né? E esse estudo tem como texto base Mateus 5:12. Diferentemente dos outros trimestres, essa revista, ela tem vários autores, né? E um dos autores dessa terceira lição, perdão, irmão, é o pastor Elerme Mantaia, casado com Georgina Oliveira Mantaia e pai de Elierme Mantaia Júnior e Juliano de Oliveira Mantaia. Ele escreveu a lição da semana passada e agora nós vamos fazer essa lição, que foi a semana passada foi a lição 2 e essa semana a lição 3, né? Então, pastor Elierme Mantaia. Desde aqui o nosso agradecimento a esse querido pastor, que também faz parte da nossa convenção. Irmãos, as leis do reino. Aliás, vamos ler aqui e vamos orar também, né? Para dar continuidade ao estudo. O texto base é Mateus 5:12. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está no céu. Grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelos inscritos, pelos novos inscritos e pelos aqueles que passaram aqui, né? Dando uma espiadinha, mas também queremos colocar todos eles na presença do Senhor. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, de saúde, pela qual o Senhor nos dá condições de estar na sua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas promessas feitas a cada um de nós. Queremos agradecer pelo teu reino, que se estabeleceu e tem se estabelecido e permanecerá, Senhor, diante de ti para todo sempre. Porque teu reino é um reino sempiterno, um reino que permanece para todo sempre. Que nós possamos, Senhor, entrar pelas portas desse reino maravilhoso que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que estou fazendo agora, editando esse vídeo, falando, Senhor, e anunciando a Tua palavra através do YouTube, ó Deus. Que o Senhor abençoe os inscritos, novos inscritos, e todos aqueles que ouvirão esta mensagem. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Amém e amém. Meus irmãos, estamos chegando ao último trimestre desse ano, o quarto trimestre, e estamos na lição 3, né? E vamos falar sobre as leis do reino. Os irmãos sabem que todo reino, quando é estabelecido, ele tem regras, tem leis, e aqui o autor lhe traz assim para nós a diretriz desse reino, né? O reino celestial, o reino de Deus, e ele fala sobre as leis que regem esse reino, e nós devemos participar juntamente desse reino, obedecendo as leis, as regras desse grandioso reino. O que é a expressão sal da terra e luz do mundo? Deus, Mamon, bem-aventurados os mansos de dar
Bem-aventurados os mansos, né? Dar outra face, esperam aos porcos, têm em comum. Elas só aparecem em vários textos e citações com muita frequência. E toda ela se origina no Monte Sermão. Foi ali que Deus falou para aquela multidão de pessoas, né? Aliás, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus era cercado por multidões de pessoas, né? E o maior sermão já proferido em todos os tempos, esse sermão consiste nos ensinamentos de Jesus e seus discípulos, que são narrados no Evangelho de Marcos. Então, nós hoje estamos estudando, por isso que as lições dessa semana foram, a maioria, todos eles foram Mateus, né? Primeiro, a estrutura do Sermão do Monte. De acordo com o Dr. Darley C. Allison Jr., professor do Novo Testamento no seminário de Princeton, deve ser isso, dos Estados Unidos, o Sermão do Monte tem a seguinte estrutura. Primeiro, introdução, que está lá em Mateus 4, 25. Vamos ler, 4, 25. Segui uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, uma multidão ali, circunvizinhas, essa cidade de Decápolis, que eram 10 cidades, né? A região da Galiléia, da Judéia e da além do Jordão. Era uma multidão mesmo, os irmãos, que se aglomeravam para ouvir a mensagem de Jesus. Então, a introdução, Mateus 4, 25. Conclusão, Mateus 7, 28. Sermão do Montanha. Então vamos lá, vamos ver aqui a conclusão desse sermão. Um dos maiores sermões, o maior sermão, né, na verdade. E diz assim: E aconteceu que, concluído esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Então, fechando aqui, versículo 28 de Mateus e 8:1, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então, nós podemos observar que nesse sermão tinha uma grande multidão. Esses textos têm uma simetria e correspondem a ter as seguintes palavras e frases comuns. Em Mateus 20, numerosas multidões o seguiam. Em Mateus 5, monte. Em Mateus 5:1, subiu. Em Mateus 5:1, 2, ensinar. Ele ensinava, né? Mateus 7, 28 e 1, grande multidão seguia. Mateus 8:1, as multidões. Quer dizer, são palavras, né, que em Mateus 7, 28, monte, já de novo, né? Mateus 8:1, descendo, ele subiu e agora está descendo. Mateus 1, ensino, já estava. Mateus 7, 28, as multidões. Então são palavras que correspondem àquele momento lá ali, né, do monte. Além disso, abri a boca. Mateus 5, 2. Mateus 5, 2 diz, né? 5, 2. Vamos ver aqui, Mateus 5, 2. E diz assim: E abrindo a boca, os ensinava dizendo. Então, tem como contrapartida quando Jesus terminou essas palavras, Mateus 7, 28. O resultado de um começo e um fim que se espalham, e a criação de uma conclusão exprimida entre Mateus 4, 23 e 5, 2, Mateus 7, 28, 8, 1, como livro entre dois suportes. Mateus 5, 3 e 7, 21, é marcado como uma unidade. Isso, por sua vez, implica com o esboço mais simples do sermão. Introdução, Mateus 4, 23 e 5, 2. Discurso de Mateus 5, 3 a 7. Não. Mateus 5, 3 e 7, 27. Conclusão, Mateus 7, 28 e 8, 1. Mateus 8, 1. Quer dizer, são as conclusões, né? Esse é o esboço do sermão. Dr. John Scott, eminente teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão da Montanha
foi apelo de Cristo aos seus seguidores para ser diferente de todos os demais. Quer dizer, separado, né? Que nós fôssemos diferente do mundo, né? O crente ele tem que ser diferenciado, tem que ser, perdão, problema de rinite, o nariz começa a escorrer, terrível, perdão, tá? Então, nós vemos aqui que o apelo do monte de Cristo, seus seguidores, é para ser diferente. O crente tem que ser diferente, tem que ser diferenciado. Não sede iguais a eles, disse Jesus. Mateus, vamos lá? Mateus 6:8. Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedir. Então, nós temos que ser diferentes, porque o reino de Cristo, o reino que Cristo proclamou, deve ser uma contracultura, né? O reino que Cristo estabeleceu tem que ser a contracultura desse mundo, exibindo todo o conjunto de valores e padrões distintos do mundo. Quer dizer, os valores de Cristo, o padrão de Deus, né? Doutora Martin Lloyd Jones, a sua magna obra, O Sermão do Monte, afirma que esse discurso do Senhor Jesus permite-nos refletir com seriedade acerca das elevações demandas da vida cristã e, ao mesmo tempo, continua cativando o coração dos crentes, levando a considerar a beleza e a profundidade das palavras do Senhor Jesus registrado em Mateus 5, 6 e 7. O Sermão do Monte, conforme diz Lloyd Jones, não é um código de ética moral, é antes uma descrição do que o cristão deve ser. Então, o Sermão do Monte fala realmente como um cristão deve se comportar nesse mundo. Então, irmãos, nesse primeiro tópico, nós estamos falando da estrutura do sermão, né? O autor ele coloca aqui para que nós aprendamos, né, a estrutura, como foi elaborado por Cristo esse sermão, né? O Sermão do Monte. Estou meio perdido aqui, mas vou achar aqui. Então, nós falamos a estrutura do Sermão do Monte. Agora, nesse segundo tópico, irmão, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. A felicidade, né? Bem-aventurança quer dizer feliz, né? No transcurso do seu ministério, Jesus frequentemente se dirigia às multidões. Normalmente ele estava ferindo às multidões. É porque muitas pessoas seguiam Cristo. Assim também acontece em Mateus 5:1. Como já lemos, mas vamos ler de novo, né? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximou-se dele os seus discípulos. Então, vendo a multidão, ele subiu no monte e começou a falar, né? Abrindo o capítulo, no versículo 2 diz, abrindo a boca, o ensinava dizendo. Assim também acontece em Mateus 5:1. O discurso todo é antecedido por e ele abriu a sua boca e passou a ensiná-los. Uma das características de Cristo é a oportunidade de ensinar o Evangelho. Dizendo em Mateus 5:1 e Lucas também 6:2, porque esse texto é referente também lá em Lucas. Vamos lá? Vou partir para Lucas agora. Lucas 6:20. Lucas 6:20 diz assim. Levantando ele os olhos para os seus discípulos, disse, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, ele ensinava, né? Encerra com as mesmas palavras. Ora, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões, quer dizer, aparece novamente as multidões, maravilhadas da sua doutrina, ou do seu ensinamento, né? Mateus 7:28, Lucas 7:1.
Em ambos os evangelhos, o cenário histórico é o mesmo. O Sermão do Monte é precedido por uma grande multidão que se reúne para ouvir o Mestre, Jesus, né? Jesus era tão importante que as pessoas tinham prazer de estar perto de Jesus porque suas palavras eram sábias. A sequência das ideias é a mesma. As bem-aventuranças, a supremacia da lei do amor. E a parábola dos dois construtores. Jesus fala inicialmente das bem-aventuranças e a seguir fala dos cidadãos do reino e a sua relação com o mundo, como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 12 e 16. Em sequência, Jesus apresenta a justiça do reino e o alto padrão exigido pelo rei. Quer dizer, né? Quem quer ir morar lá tem que se adequar às leis do reino dos céus. Mateus 5, 17. Aqui, Mateus 5, 17. E aconteceu que naqueles dias estava ensinando, estava assentados fariseus, doutores da lei, que tinha vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, em virtude do Senhor, estava com ele para curar. Mateus 7, 12. E quando chegou perto da porta da cidade, disse que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. Então, porque em todos os lugares, irmãos, essa era uma normal, né? Multidões. A introdução do sermão é a famosa passagem tradicionalmente conhecida como a bem-aventurança. 5, 1, 16. A palavra que introduz cada frase da Septuaginta, a versão em latim, é beatus, que significa muito feliz, né? No grego é makirios, que significa supremamente abençoado. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos. Essas são as leis do reino. Parece uma lista de características que o cristão tem pelas quais é abençoado e feliz, mas na verdade oferece uma série de desafios colocados por aqueles que a desejam seguir, deixando de claro onde deve estar sua prioridade na vida. Então, o autor ele faz a colocação que a nossa prioridade tem que estar no reino. Se ser cristão não significa necessariamente ser pobre, ó. No tempo de Jesus, tinha muitas pessoas que tinham posses, né? E ajudou muito no ministério de Cristo. Ser pobre, oprimido ou vitimizado, como Jesus foi. Envolve estar gentil, tentar ser gentil, compreensivo, reconciliador, como Jesus se propôs a ser. Então, os cristãos são tão bem-aventurados, isto é, afortunado, pois estão imitando seu mestre de todas essas maneiras. Eles pertencem a Deus e ele está do lado deles. Deles é o reino dos céus. Então, temos que ser igual a Cristo, né? Que foi gentil, compreensivo, foi reconciliador, né? A primeira bem-aventurança nos dá uma pista importante sobre o que todas elas estão apontando. Pode observar que o equivalente do sermão da planície de Lucas, que começa de forma mais simples, bem-aventurados vocês que são pobres, Lucas 6:20. Exemplificando a preocupação de Lucas em mostrar Jesus particularmente preocupado com economicamente pobres, vulneráveis na sociedade. Em contraste, Mateus escreve bem-aventurados os pobres de espírito, dando a entender que Jesus
de Jesus uma dimensão mais espiritual, que está em consonância com o ensinamento do Antigo Testamento sobre os pobres de Deus. E Anavim, pobres, que era reconhecido como aqueles que colocaram toda a sua confiança em Deus e em seu cuidado por eles. Logo no início do Sermão do Monte, Jesus convida todos que querem segui-lo a serem pobres de espírito. Isso é, nunca ser totalmente dependente de si, mesmo os seus recursos, seus bens materiais, mas confiando sempre no amor de Deus por eles, aconteça o que acontecer. Então, o autor coloca aqui que nós devemos depender exclusivamente de Cristo, né? E não temos força suficiente para esse ato, né? Mas que Deus tenha controle da nossa vida. Depois da lista as bênçãos pelas quais seus seguidores se edificam com ele. Jesus afirma que seus discípulos são o sal da terra, tornando a água saudável por meio do seu discipulado. Então saiu ele o manancial das águas e deitou sal nele. E assim diz o Senhor, sararei estas águas. E não haverá mais nelas morte nem esterilidade, segundo Reis 2:21. É como a luz do mundo, Mateus 13:16. Alumiando outros em seu testemunho cristão, Jesus faz uma afirmação muito importante, de grande significado, dizendo que qualquer bem que eles façam na condição de discípulos, estarão fazendo pelo poder do seu Pai. Deixe a sua luz brilhar diante dos outros, para que eles vejam as vossas obras e deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Nós vemos que Jesus aqui, a lição está colocando, né, que para nós deixarmos brilhar com os bons frutos, para que Deus possa ser glorificado através das nossas vidas. No fim da parte introdutória do sermão, Jesus tranquiliza seus discípulos que vieram do judaísmo, dizendo que a lei do reino não deixará de lado a lei mosaica, né? Então, aqui nós vemos o cumprimento da palavra de Deus através da lei, mas a lei do amor, né? Pelo contrário, Jesus diz que não veio para abolir, mas para cumprir a lei e os profetas. Então, nós vemos que Deus cumpre as suas promessas e ele veio exatamente para cumprir esta promessa, né? Com a base da lei e dos profetas. Então, nós falamos, né, no primeiro tópico, voltando aqui, a estrutura do sermão do monte. Agora, o segundo tópico foi as bem-aventuranças, e agora nós vamos chegar aqui no terceiro tópico, terceiro e último tópico, né? Já indo para o final do nosso estudo dessa semana. O Sermão do Monte e a vida do cristão. O Sermão do Monte foi pronunciado na primavera do ano de 28 depois de Cristo. Então, na primavera do ano 28 de Cristo foi anunciado esse sermão. Após Jesus ter passado uma noite em oração, após ter passado orando, né? Lucas 6:12, a oração foi seguida pela escolha dos 12 discípulos, Marcos 3:13-19, Lucas 6:13-16. Esta, por sua vez, foi sucedida pela cura de muitos enfermos, Lucas 6:17-19, vindo em sequência o Sermão do Monte, Lucas 6:20-49. Ao finalizar o referido sermão, Jesus nos advertiu a fazermos nossa escolha de forma apropriada. Olha só. Com base na orientação de Deus em sua palavra e não simplesmente seguir a multidão, tomando o caminho mais fácil para viver. Mateus 7:13-14. Jesus fala da porta estreita. Hoje quase não se fala, né, sobre esses assuntos. Mas você vê que o autor aqui ele traz à tona
a porta estreita. Por que, irmão? A porta estreita, né? Em muitas casas a porta tem 60, 70, 80, e às vezes você quer passar, né, ali e não dá. Mas o reino do céu é assim mesmo. Se você quiser ir para lá, você tem que passar na menor porta, a estreita. Que não é a escolha mais confortável, e nem a escolha da maioria, né? A porta estreita, irmão, ela bloqueia muitas coisas do mundo e muitas coisas que são pecado, né? E ela não, ali não passará. Ele nos adverte sobre os falsos profetas e afirma ser cristão, mas cujas vidas não refletem valores de Deus e a verdadeira conversão. Então, irmão, tem pessoas que querem seguir a Cristo, mas tendo no seu coração guardado muitas coisas que contraria a Deus, principalmente valores cristãos que ainda não se converteram a Deus, né? Estão ali com aqueles pecados, aquelas práticas escondidas. Profetas e ministros devem ser avaliados por seus frutos, nas ações e resultados das mesmas. No versículo 16 é dito, por seus frutos. Então Jesus deu uma advertência muito séria. Nem todo aquele que pedir Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Nem todo que se auto-intitula cristão é realmente cristão. Olha só, né? Então, nós temos visto aí que muitos têm se auto-intitulado cristão. Devemos obedecer às leis do reino dadas por Jesus no Sermão do Monte. Caso contrário, Jesus dirá, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Né, irmão? Então, irmão, está diante de nós as leis, né? É necessário nós, muitas das vezes, abstermos das coisas do mundo, seguir, deixar a nossa luz transparecer, né? Brilhar, nosso sal ser temperado, não ser um sal sem gosto, e a nossa luz brilhar diante dos homens, para que de todos vejam o nosso Deus, glorifique ao nosso Deus. Já finalizando, irmãos, para pensar e agir. As impactantes palavras de Jesus no Sermão do Monte devem ser cuidadosamente observadas por todos aqueles que dizem ser seus discípulos. Se a praxe diária não for a de dar a outra face, ser luz e sal fora do saleiro, ou seja, se não for fiel ao cumprimento das leis do reino, não sereis súditos desse reino. No dia a dia, tenha obedecido às leis do reino, tenha feito tudo o que ele tem nos orientado a fazer, aguardar, observar e obedecer ao rei do seu reino e suas diretrizes precisa ser o nosso ideal. Então, que nós possamos estar sendo reservados, guardados, amparados por Deus para este reino celestial. Quero aqui agradecer a todos que participou desse estudo, um estudo simples, mas muito importante, né? Que nós sabemos que aonde vamos morar, lá existem regras e leis que sustentam esse reino, o reino celestial. Se você ainda não faz parte desse reino, a oportunidade está franqueada a você. Basta você aceitar Cristo como seu Rei, Salvador, Mestre, né? E participar desse Rei, observando as leis do Reino dos Céus. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais um estudo da revista Palavra e Vida. Pai querido Deus eterno, obrigado, Senhor, por esse estudo que nos adverte e nos traz conhecimento do seu reino. Um reino eterno, um reino, Senhor, de justiça e de amor. Tudo que nós precisamos, Senhor. Abençoa, guarda, livra-nos, que o Senhor possa orientar a nação brasileira
ó Deus, nesse momento de eleição, e abençoa todos que estão nesse processo eleitoral. Guarda-nos, livra-nos, dê-nos sabedoria sempre, para que possamos escolher aquilo que Deus colocar no nosso coração. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, tem assim compartilhado, quero aqui te agradecer de todo o meu coração, aos novos inscritos. Venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.